Na faculdade ninguém me conhecia, ninguém sabia quem eu era. Então lá eu vivi um novo mundo. Eu falei, aqui as pessoas me aceitam. Ninguém sabe do meu passado, do que eu vivi, qual é a minha origem, se eu sou rica, se eu sou pobre. Então ali eu comecei a normalizar alguns pecados, umas práticas que eu abominava e que eu entendia que era pecado, mas o inimigo começou a me cegar, ele pegou na minha identidade. Eu não sei o que acontecia, porque chegou uma época que eu não tinha dinheiro pra comprar um desodorante. Eu fiquei fedida mesmo, fiquei mais de um mês fedida, porque eu não tinha dinheiro pra comprar um desodorante. Chegou um tempo que eu falei assim, se é pra viver assim, eu prefiro ir embora. Eu não quero mais viver. E eu que tava tão sedenta por Deus, tão sedenta, que eu acordava ouvindo o podcast que falava de Deus. À noite eu ia pra igreja, tinha culto quase toda noite. Eu ia, saía do trabalho, ia pro culto. Eu tava sedenta, eu queria saber mais. E cada vez que eu ouvia de Jesus, e cada vez que eu ouvia mais de Deus, eu falava, é isso, por que eu perdi tanto tempo? É isso, eu mesma me coloquei em tantas dores, em tantos lugares ruins. E Deus foi me moldando. E as pessoas começaram a notar essa diferença na minha vida. Mais um episódio do Jesus Pode. Porque tantas mulheres repetem histórias de sofrimento e ficam se perguntando todos os dias para Deus, por que eu, Senhor? E a nossa convidada de hoje é a pessoa correta para esclarecer essas dúvidas e essas perguntas que passam todos os dias na sua cabeça. Hoje nós vamos receber no nosso Jesus Pode, que nosso programa, gente, hoje está para lá de especial. Então já começa aí seguindo, compartilhando, você sabe, e eu falo toda semana. É de graça para você esse testemunho. Essa aula é de graça, mas custou tão caro para a nossa convidada chegar até aqui, para ela gerar esse testemunho, assim como a salvação é de graça para você. Mas custou tão caro, aquela cruz para Jesus. Então acompanhe comigo e fica aí ligadinho. E uma sala de palmas para a nossa convidada Meire Oliveira. Deus abençoe, minha querida. Obrigada, Lu. Gratidão pelo seu sim, viu? Muito emocionada de estar aqui com você, uma mulher tão de Deus que carrega a mensagem da cruz. E é claro que eu aceitei o convite para falar de Jesus. Eu tô dentro. Ai, que lindo, que delícia. Obrigada, muito honrada. Você e a sua equipe por estar aqui hoje. Amém. Meire, que trabalho lindo que você tem feito, né? Conta para nós como que uma jornalista e como Jesus usa todas as profissões, né? É só um meio para a gente alcançar e conectar. Mas para chegar nesse tempo, nesse nível, teve uma trajetória muito forte. Conta um pouquinho para nós. Muito forte. E eu falo, se eu tivesse tido a consciência antes, eu teria evitado tantas quedas, eu teria evitado tantas voltas e repetições de ciclos e experiências ruins, mas o Senhor me resgatou a tempo e hoje eu não me privo de falar do amor dele e do que ele fez comigo. Você falou, eu sou jornalista. Desde os 17 anos eu trabalho com a comunicação, então eu trabalhei nas maiores emissoras, na Globo, fui correspondente para os brasileiros no Japão. Trabalhei na Record News, na Jovem Pan, rádio. E a última experiência foi como diretora de comunicação de um órgão público aqui de São Paulo. E lá eu fiquei por 7 anos coordenando uma equipe gigante de jornalistas, profissionais da comunicação. Mas o Senhor tem me separado para um novo tempo. E eu entendi que hoje eu vivo as promessas dele na minha vida. Hoje eu acesso o lugar onde ele já tinha programado para mim desde antes de eu nascer, mas por escolhas ruins que eu fiz, eu demorei a viver o que ele já tinha programado. Aos 17 anos eu comecei como jornalista, na verdade como estagiária. Era meu primeiro ano na faculdade. E eu escolhi jornalismo porque eu amo escrever. Era minha habilidade, eu era muito tímida. E como eu vim de Recife para cá, com a minha mãe, meus irmãos, minha mãe não queria mais viver com meu pai. E ela era comerciante, ela tinha ônibus de viagem lá. Ela tinha loja de roupa, ela tinha restaurante, era uma mulher, sabe aquela mulher? Empreendedora mesmo. Super. Assim como você, uma mulher que vai e faz.
e ela decidiu que ela não queria mais viver aquela vida. Ela vendeu, deu tudo lá, comprou uma Kombi e colocou eu, meus irmãos e nós viemos para São Paulo. De Kombi, 3 dias na estrada, e viemos parar na cidade de Itapevi, que é uma cidade próxima daqui, é uma cidade da periferia. E era um apartamento de um amigo dela, que falou: olha, vocês vão para São Paulo, tem um apartamento meu que tá vazio lá. Quando a gente chegou no apartamento, era um apartamento da Coab. Naquela época, a Coab era muito perigosa. Era muito crime, era muita coisa. Hoje não, a cidade está bem mudada, mas naquela época era assim. E pra gente entrar no apartamento, no prédio, ela tinha que pagar pedágio para os traficantes não mexerem com a gente. Eu estava ali com 11 anos, eu era a mais velha dos meus irmãos, meu irmão com 10, minha irmã com 7. A gente estava nessa idade. E na escola eu comecei a passar por bullying, pelo fato do meu sotaque e por morar na periferia. Eu estudava aqui em Alphaville já. Olha. Minha mãe conseguiu uma vaga pra gente numa escola particular aqui. E a gente vinha de Itapevi pra cá. Só que na escola eu sofria bullying por conta do meu sotaque e por ser pobre, Sim. por morar na periferia. E eu não entendia, porque com 11 anos, né? Eu já não queria ter vindo pra cá. 11 anos você já tá construindo as amiguinhas, você já tem os seus envolvimentos. E eu sofri demais nessa escola por essa questão deles me zoarem pelo sotaque, por não ter recursos. E a forma que eu tinha de me expressar era escrevendo. Então, na escola, eu ganhava os concursos de escrita, de redação. Toda vez que tinha essas coisas, eu ganhava. Super dedicada. Fui. E quando eu decidi que eu ia para a faculdade, eu falei, e agora, o que eu faço? Pensei em direito, mas eu achava que uma pessoa para fazer direito tinha que ser aquela mulher assim, e eu não era o meu perfil. Eu falei, a única coisa que eu sei fazer é serviço social, que era muito envolvida, ou com jornalismo. Eu falei, vou pro jornalismo, eu gosto de escrever, vou trabalhar no jornal. E fui. Só que no meu primeiro ano de faculdade, eu fui pedir um estágio numa emissora aqui de Alphaville, que era a TV Alphaville. E eles falaram, não tem vaga, mas se você quiser acompanhar o dia a dia da TV, já que você está estudando, você pode acompanhar, tá bom. E eu comecei aí, eu era a primeira a chegar e a última a sair, mesmo sem ganhar nada. E lá eu comecei, o que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso fazer? Enfim. Um dia aconteceu um desastre aqui em Alphaville, caiu uma chuva que caiu tudo, alagou, foi um desastre. Árvore, o trânsito, aqui essa rua daqui ficou alagada, Araguaia. E faltou a repórter. A repórter daquele dia faltou. E a diretora me ligou e falou assim, Meire, você tá na emissora? Eu falei, tô. Eu era uma pessoa que tava só acompanhando as coisas. Uma menina. Sem base nenhuma. E aí ela falou assim, você pode fazer a reportagem do que está acontecendo na rua? Aí eu engoli seco e ela falou, eu confio em você, você vai dar conta. E eu voltei com a matéria pronta. Acredito. E dali ela me deu uma vaga como estagiária, daí de fato com a carteira assinada, ganhando alguma coisinha. Eu lembro que eu ganhava R$300, mas já me ajudava a pagar a faculdade. E aí, sabe uma coisa que vai puxando a outra? Eu fui me destacando lá, porque eu era muito dedicada. E eu fui me destacando, e aí foram abrindo outras portas. E assim, eu fui parando nas emissoras maiores, nos lugares maiores. E tudo que eu não tinha programado era trabalhar com televisão, porque eu era muito tímida. Mas eu fui condicionada aí, tipo, vai e faz. Acontecia as coisas, você pode entrar ao vivo? E aí, sabe quando você não tem opção? Foi forjada. Eu fui preparada para esse momento. E por escolhas, Lu, que durante o decorrer da minha vida, eu tive essa base cristã. Minha mãe sempre levou a gente para a igreja. Eu era da Assembleia de Deus, então eu cresci usando vestidos e eu sempre amei usar vestidos. É a roupa que tem mais, não tem outra coisa no meu closet, não tem, é vestido. Mas depois que eu entrei na faculdade, pelo fato de ter sido muito rejeitada na escola, pelo meu sotaque, pela minha origem. Na faculdade, ninguém me conhecia. Ninguém sabia quem eu era. Então, lá, eu vivi um novo mundo. Eu falei, aqui as pessoas me aceitam. Ninguém sabe do meu passado, do que eu vivi, qual é a minha origem, se eu sou rica, se eu sou pobre. Eu vou agora viver, igual todo mundo está vivendo. Então, ali eu comecei a normalizar alguns pecados, algumas práticas que eu abominava.
e que eu entendia que era pecado, mas o inimigo começou a me cegar, ele pegou na minha identidade. Ele me Meu Deus. pegou na minha identidade. E ali eu comecei a ir frequentar a balada depois da faculdade. Comecei a querer me vestir igual as meninas, que eram com roupa curta, ou muito decotada, aparecendo muito o corpo. E comecei a achar que, ai, tudo bem beber uma bebida alcoólica. Ai, tudo bem dar um beijo para num rapaz que eu não conheço direito, que eu acabei de conhecer na balada. E isso eu fui Se entrando num envolveu. abismo, num abismo, num abismo. Chegou no momento que eu tinha um noivo. E eu descobri que esse noivo tinha me traído. No ano que a gente ia casar, eu tinha uns 28 anos nessa época. E eu não aguentei aquele sofrimento de saber que eu tinha sido traída. Na época eu gostava muito dele. E eu tinha um sonho de falar inglês. Era o meu sonho falar inglês fluente. E eu falei assim, essa é a minha oportunidade, já que eu não estou conseguindo encarar essa minha realidade de Essa ter dor. sido traída. E eu sei que tem mulheres que sofrem essa dor de ter sido traída, trocada, sabe, rejeitada, humilhada. Naquela época eu não estava com base. E a minha fuga foi embora. Eu vendi o que eu tinha, guardei um pouquinho do dinheiro que eu tinha e fui estudar inglês nos Estados Unidos. Lá eu ia ficar 3 meses. Mas quando eu vi na internet, era o Orkut na época. A menina estava morando com ele já, nesses 3 meses. E eu falei, eu não aguento, eu não tenho estrutura para Pra voltar para o voltar. Brasil. Aí eu pedi para minha mãe vender meu carro aqui. Eu tinha algum um retorno que eu tinha que pegar de FGTS, essas coisas. Eu falei, vou ficar mais tempo nos Estados Unidos. E lá eu fui aperfeiçoando mais Em o qual meu. lugar? Eu fiquei em Santa Bárbara, na Califórnia. E o que era para ficar 3 meses, eu fiquei quase 3 anos. Nossa, E nesse tempo eu conheci um americano. E o americano, lá, você mora lá, você sabe que a gente fica um pouco vulnerável. Você tá com a sua família, é sim, diferente. Mas lá a gente fica com muita saudade. totalmente carente. É outra, não é uma experiência muito diferente. Sim, Você tá num país que não é o seu, com pessoas que você não conhece. estrangeiro mesmo. Então, quando vem alguém, as amizades ficam muito fortes e os relacionamentos muito fortes. E esse rapaz se apaixonou, eu acabei me apaixonando por ele, mas tinha acabado o meu período de estudo lá. Não. Já não tinha mais dinheiro e meu visto também, eu não queria ficar ilegal. E eu voltei para o Brasil. Nisso que eu voltei, eu vi que a vida dele seguiu. E por mais que eu ainda tivesse com o coração ligado nele, eu falei, não vou ficar esperando algo que eu nem sei o que vai ser. Ele já tá seguindo a vida dele, eu não tenho perspectiva de morar lá, muito menos ele de vir pra cá. Eu vou tocar minha vida aqui. E nisso eu conheci um rapaz, e num relacionamento muito breve, eu engravidei. Engravidei, e quando eu descobri que eu tava grávida, eu falei, meu Deus, e agora? Como que eu vou fazer? Eu não tô com ele. O que que eu vou fazer? Eu não tenho estrutura para criar uma criança, porque eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, eu não tinha uma vida feita aqui. Eu estava reconstruindo minha vida. E ali foi um desafio muito grande para mim, encarar a maternidade. Mas eu entendi que Meu Deus Deus. tinha me dado uma nova possibilidade, porque antes de engravidar, eu lembrei esses dias que eu tinha saído da Record, eu estava trabalhando lá. Eu saí da Record, porque eu começava muito cedo a trabalhar, tipo 5 da manhã. Então, às 2 da tarde eu já estava livre. E esse dia eu estava com uma angústia, uma tristeza. E eu parei numa igreja que tem aqui, que é uma igreja que é numa gruta. É uma igreja católica dentro de uma gruta. E eu queria tanto buscar a Deus, que eu falei, eu vou parar lá para orar. E eu sabia que ficava aberta. E eu parei e orei, Senhor, me dá um motivo para eu acordar e viver. Olha, Porque só o trabalho não tá me dando essa alegria, não tá preenchendo um vazio que tem aqui. Me dá um motivo. E ali, depois de 2 meses dessa oração, eu descobri que eu estava grávida. Então, eu entendi que Deus tinha mandou. mandado algo novo para minha vida. Eu acho que foi, se ele não tivesse me mandado aquela gravidez com a minha filhinha, talvez eu não estivesse hoje vivendo, sabe? Eu acho que o inimigo tinha me tomado conta de mim de verdade, porque eu estava bem perdida. Eu estava bem perdida. E o Senhor foi uma forma dele me dar uma responsabilidade e experimentar um amor que eu ainda não sabia que existia, o amor de mãe para filha. Que coisa mais linda, né? Foi lindo. E depois de 2 anos e meio, esse americano
falou que voltou pro Brasil, veio pro Brasil e me pediu em casamento, mesmo com a minha filhinha. Ele queria casar comigo, ele queria que a gente construísse uma família. E eu larguei tudo aqui e fui para os Estados Unidos de novo, com a minha filha. E aí foi um desafio bem grande. Bebê. Ela tinha 2 anos. 2 anos. Era pequenininha. Minha mãe Bebê. ficou louca, porque nessa época eu morava com ela. Ela ficou, meu Deus, filha, por que você vai fazer isso? Mas eu tava perdida, sabe, Lu? Sim. E eu queria preencher aquele vazio. E eu achava que num relacionamento eu ia conseguir preencher. E fui para os Estados Unidos. Ah, agora mãe solteira? Não sou mais. Olha só, um americano me chamou para casar. O meu ego, sabe, na minha cabeça, Sei. era uma forma de querer me afirmar para as pessoas que estavam me vendo como uma coitada. A mãe solteira, a mulher que não tinha conseguido conquistar nada, porque nessa época minhas amigas estavam todas casadas, Olha. se casando, sabe, vivendo aquele sonho que eu queria viver. E elas que estavam vivendo. E aí foi uma forma de falar, opa, vai acontecer comigo também. Então eu vou para os Estados Unidos. Do E meu fui, jeito. do meu jeito. Vendi tudo de novo, me desfiz das coisas e fui com a minha filhinha. Quando chegou lá, aquela coisa boa que eu tinha com ele, sabe quando é um interruptor? Sei. Desligou. Não existia mais comunicação, não Nossa, existia que mais uma conexão, eram dois estranhos. Mas e agora? Como que eu faço? Saí do Brasil, vendi minhas coisas, vim pra cá. Aí todo mundo tem o sonho de ter o green card, né? Tem. E aí eu falei, não, agora já que não deu certo isso, eu vou pedir pra ele me ajudar pelo menos com o green card. Mas a motivação não Não era ia. boa, né? E aí foi quando eu falei, não era isso que eu vim buscar aqui. Eu queria uma família. Eu não vim buscar green card só para ter um green card. Para mim não faz sentido. Sim. Eu queria uma família. Voltei pro Brasil. Nisso que eu voltei pro Brasil, batia nas portas das emissoras. Olha, pós-graduada, inglês fluente, muito tempo de experiência. E você ficou quanto tempo nos Estados Unidos com ele? Nesse tempo, com a minha filha, eu fiquei, sei lá, uns 4, 5 meses no máximo. Porque ainda, mesmo Aham. sabendo que tava ruim, eu fui E é uma tentando. eternidade, né? Pra quem tá Foi sofrendo, uma pra quem não tá. eternidade. Tudo dava errado pra mim lá. As pessoas lá na Califórnia são muito receptivas, são amorosas. Eu não sei se em Orlando você sente isso, mas na Califórnia elas eram muito receptivas. Mas onde eu chegava, as pessoas me tratavam mal. Eu cheguei pra uma amiga e falei assim, Yasmin, onde eu vou, eu sou maltratada, as coisas dão errado, nada dá certo. Ela falou assim, amiga, e ela não era cristã. Amiga, o que você tem aqui dentro tá falando mais alto. Você não tá bem aqui dentro, então Nada vai tá bom. nada vai dar certo pra você enquanto você não consertar o que tá aqui dentro. E eu entendi aquilo ficou ecoando na minha cabeça. Não tá bem aqui dentro, não tá mesmo, eu preciso consertar o que tá aqui. Eu preciso consertar. E voltei pro Brasil. As emissoras portas fechadas, mesmo com currículo, inglês, experiência, nada. O que eu fui fazer? Eu precisava pagar as contas, eu precisava sobreviver. Não é possível uma mulher solteira, com mais de 30 anos, ainda sem dinheiro. Eu fui fazer o que eu gostava. Sempre gostei de me vestir de uma forma que as mulheres sempre gostaram do meu jeito de se vestir. Fui vender roupa. Eu falei, é o que eu tenho para pelo menos gerar um dinheiro. Fui vender roupa, eu tava morando com a minha mãe. Ia para São Paulo de ônibus, porque eu já não tinha mais carro. Ia para São Paulo de ônibus lá pro Polo, lá no Brás, comprar roupa para vender. E eu vendia, as mulheres gostavam, mas o dinheiro, eu não sei o que acontecia. O negócio não virava. Eu vendia, mas cadê o dinheiro? Não sei, eu não tinha experiência, mas eu não sei o que acontecia, porque chegou uma época que eu não tinha dinheiro para comprar um desodorante. Eu fiquei fedida mesmo, fiquei mais de um mês fedida, Meu Deus. porque eu não tinha dinheiro para comprar um desodorante, sabe? E ali chegou um tempo que eu falei assim, se é para viver assim, eu prefiro ir embora. Eu não quero mais viver. Eu não tinha ânimo mais para acordar, para levantar. Era uma cara de tristeza. Eu tentava postar as roupas, mas o meu olhar, eu olhei umas fotos antigas esses dias. Olha o meu olhar. O olhar da gente denuncia o que a gente está vivendo aqui dentro. Olha o que eu transmiti. É claro que as pessoas não iam se encantar pela minha roupa. Ou as pessoas que compravam, é claro que elas não voltavam a comprar, porque
eu não estava entregando o meu melhor, eu não estava entregando algo bom, eu não estava entregando um propósito, sabe? Eu estava entregando um desespero. E as pessoas sentem, né? O que a gente vive aqui dentro Sim. fala mais alto. E eu vivi uma fase muito difícil esse Meu tempo. Deus. Foi mais de um ano vivendo numa profunda escassez. E até assim, minha mãe me ajudou muito, mas a pessoa perde a credibilidade. Você perde, as pessoas não te admiram Não mais. acreditam mais. Você fala assim, e aí? O que que é? Você é mãe, tá solteira, e seu trabalho, e cadê ajudar aqui em casa? Tipo, né? Você precisa mostrar alguma coisa. E eu me sentia As extremamente pessoas querem humilhada. resultado, né? Querem resultado. As pessoas querem o teu resultado, sabe? E por mais que você esteja enfrentando Sim. uma luta, ninguém quer saber. E eu sou muito grata à minha mãe, não tô criticando ela. Claro, entendo. Mas eu entendo ela. Uhum. Eu entendo ela. Ela queria ver meu resultado. Ela queria ver que a filha dela podia mais. Lutou tanto, né? Lutou tanto. Ela lutou É, tanto por é. nós, né? E aí eu comecei a entender que eu precisava mudar, mas eu não tinha forças ainda, eu não sabia o que fazer. E nesse tempo, Lu, como a gente não tá bem, a gente atrai também gente que É. não é legal. E nesse tempo eu trouxe para minha vida 2 homens. O primeiro, além de me trair com outras mulheres, eu não sabia, fiquei sabendo depois. Ele era essa pessoa que quando eu chegava com as roupas lá do Brás, ele olhava, porque ele era morador do condomínio, né, da minha mãe. Ele olhava e falava assim: olha lá a sacoleira vindo de novo aí com as coisas. E ele dava risada de mim e me chamava de gorda. Era uma pessoa que me humilhava e eu achava que era aquilo que tinha pra minha vida. Eu achava que aquele tipo de relacionamento era o que eu merecia, pelo fato de ter passado por situações que É dependência emocional, uma né? dependência. E eu fiquei com esse rapaz por uns meses. Depois eu descobri que ele não me traía só com outras mulheres, mas me traía com garotas de programa. Imagina a carga que ele trouxe pra minha vida também. Eu já estava ruim, tendo relações sexuais íntimas com uma pessoa como essa, atraía mais coisa ruim pra minha vida. E depois dele ainda tive outro rapaz que também, enfim, falou que era solteiro e não era nada de solteiro. E aí foi quando eu falei: chega, chega. Eu prefiro ficar sozinha, eu não quero mais nenhum homem que não seja um homem certo pra minha vida. Eu prefiro ficar sozinha, porque já tá difícil sozinha. Ainda ter que sofrer com um homem que tá me machucando, me traindo, me humilhando, que não me ajuda. Não, não quero isso pra minha vida. E isso eu tava beirando os 40 anos. E quando eu tava beirando os 40 anos, eu entrei, não sei se você entrou numa crise existencial aos 40 anos. Tem mulheres que vivem essa crise, né? Eu tive essa crise aos 40 anos. Eu não sabia quem eu era, pra onde eu ia, o que que eu vim fazer aqui, que não era possível, que era só mãe. E nisso eu consegui um emprego num lugar onde me pagava um bom salário, me pagava o salário que eu merecia, que me deu o status de jornalista conceituada e tal. E ali eu desenvolvi meu trabalho com unhas e dentes, era aquela oportunidade que eu tinha. Mas o vazio continuava. O vazio no meu coração continua. Era só porque eu consegui organizar minha vida. Eu consegui comprar as coisas que eu queria, né? Um apartamento, carro. Mas o vazio continuava. Eu chegava em casa e aí? Aí eu comecei a me afirmar. Eu postava foto eu tomando um vinho. Olha lá, uma mulher bem-sucedida tomando vinho sozinha em casa, que dá conta da filha, que paga escola boa, Autossuficiente. autossuficiente. Olha lá, viu? Não preciso de homem. Eu não preciso, tá tudo certo agora na minha vida. Eu só precisava de um emprego bom. Eu só precisava de uma oportunidade. Mas só eu sei o vazio que era chegar em casa e não ter para quem preparar uma mesa, para quem cozinhar, porque eu amo cozinhar. Eu amo também cuidar amo Você cozinhar. gosta? Nossa, que delícia. Eu amo e eu não tinha para quem fazer isso. Era chegar em casa, fazer a lição com a minha filha e esperar o dia seguinte. Aí eu comecei a entrar em insônia, eu comecei a tomar remédio para insônia e o fato de não querer viver mais, essa tristeza, a psiquiatra me passou remédio também para controlar essas coisas. Eu passei 2 anos e meio tomando remédio para dormir e remédio contra a depressão. E era essa a minha vida. Essa era a minha vida. Eu tentava preencher o meu vazio com viagens, fui viajar para vários lugares do mundo sozinha, para tentar preencher algo que nada preencheu, nada. Foi quando eu falei: Deus, eu não quero viver assim mais.
não faz sentido para mim. Se eu morrer hoje, o que eu deixei? O que eu fiz de relevante nessa vida? Qual foi o significado e a mensagem que eu deixei? É mentira essa vida que eu tô levando, de que eu sou empoderada, uma mulher solteira sozinha que cuida da filha. Não é legal, isso não é legal. Por que eu tô colocando uma mensagem que não é verdade? Eu não quero mais viver isso, eu não quero mais viver essa mentira. E aí eu teve um dia que eu cheguei em casa e eu pedi muito, sabe? No meu quarto. E outro dia eu encontrei a fronha, que nessa fronha eu chorei tanto que a fronha ficou toda suja de maquiagem. E mesmo lavando, sabe quando você guarda e quando você vê, você fala, nossa, essa fronha foi daquela noite que eu cheguei e chorei. Meu Deus. E eu encontrei. E ali o Senhor começou a trabalhar na minha vida. Não é da forma que você está fazendo. Não é isso que eu tenho para você. Não é pela sua força que as coisas vão acontecer. Você já tentou de tudo, você viu que não deu certo. Deixa eu cuidar de você. Eu entendi que Deus queria cuidar de mim. E eu comecei a mudar a minha mente. Eu não queria mais frequentar os lugares que eu frequentava para tentar ocupar esse lugar, para tentar me autoafirmar num show, numa balada, estar com aquelas pessoas, amizades que me incentivavam a fazer o que não era certo. As roupas, que era uma forma de me mostrar uma mulher que poderia ser desejada. E, de fato, isso atraiu homens que me queriam, mas queriam só o que era físico. Eles não queriam o meu coração. Sim. Eles só queriam se aproveitar do que Do que eu estava produto, mostrando. usar o produto. O produto. E aquilo só me feria mais. Que eu não era isso, eu queria uma família. Eu queria viver uma família, era meu sonho, eu achava lindo. Até hoje, o meu Instagram, quando você entra ali no Explorer, é só coisa de noiva. Porque eu fico encantada de ver mulheres vestidas de noiva. Porque era o meu sonho me vestir de noiva. E aí, eu pedi a Deus uma mudança na minha vida. E Ele foi me separando. Eu fui mudando as minhas vestes, eu mudei as amizades. Eu não frequentava mais os ambientes que eu ia. Até a forma de falar, do que eu contava, os assuntos, minha pauta, mudou. Até saí do Instagram nessa época. Eu falei, eu quero viver sozinha. Eu quero viver em santidade para Deus. E eu que estava tão sedenta por Deus, tão sedenta, que eu acordava ouvindo o podcast que falava de Deus. À noite eu ia para a igreja, tinha culto quase toda noite. Eu ia, saía do trabalho, ia para o culto. Porque eu estava sedenta, eu queria saber mais. E cada vez que eu ouvia de Jesus, e cada vez que eu ouvia mais de Deus, eu falava, é isso, por que eu perdi tanto tempo? É isso, por que eu fui para... Eu mesma me coloquei em tantas dores, em tantos lugares ruins. E Deus foi me moldando, me separando, e as pessoas começaram a notar essa diferença na minha vida. Aí, Lu, na madrugada do ano 22 para 23, eu falei, eu não vou viajar com a minha filha, porque todo ano eu viajava no Réveillon. Eu não vou para canto nenhum, eu vou para a igreja. Que delícia. E fui passar o Réveillon na igreja. E ali foi assim, eu senti Deus tão forte, e eu comecei a agradecer a Deus pela vida que eu queria viver, que ainda não era uma realidade para mim, mas ao invés de pedir, eu agradeci. Deus, obrigada. 2023 foi o ano mais feliz da minha vida. Era o primeiro dia de 2023, as primeiras horas, e eu já estava agradecendo como se fosse o último dia, como se eu já tivesse vivido tudo aquilo. Deus, obrigada, porque esse ano o Senhor trouxe o amor da minha vida. E obrigada porque a gente vai casar no ano que vem. Obrigada porque Ele é um homem que honra a Ti em primeiro lugar. E eu comecei a agradecer a vida que eu queria viver. Cheguei em casa, escrevi a carta, agradecendo a Deus. E coloquei todas as características que eu considerava importantes no homem. Tudo. Até que fosse um homem que me ajudasse no que eu me propusesse a fazer, sabe? Não, eu tô contigo, vem cá, eu te ajudo nos teus projetos. Vem cá, vamos servir a Deus juntos. Nossa casa vai servir a... Eu queria um homem que fosse pai já, porque eu já era mãe. Então ele saberia entender a minha maternidade. E ali eu coloquei tudo. E até de característica física, porque os homens que já tinham passado da minha vida, além de tudo, eram feios. Além de tudo, era um homem feio, sabe? Eu tô dizendo assim, porque a gente não importa com a aparência, mas assim, além de me maltratar, de não me ajudar e me trair, ainda era feio. Não. Eu falei, não quero. Eu quero um homem que se cuida, um homem que seja bonito, mas que, além de tudo, seja um homem que resplandeça o amor e a luz de Jesus. Que lindo. E aí,
deixei essa carta guardada, orei, agradeci e fui viver meu ano. Até que apareceu um outro rapaz que parecia ter todas as características, mas não tinha outras várias. E eu falei, não, mas tudo bem, ele não tem todas, mas tem umas que eu admiro e que eu, ok. Mas não era o que Deus tinha pra mim, ele tinha mais. E depois de 5 meses que eu escrevi essa carta, lembra que eu tinha mudado para Itapevi, né, quando eu vim de Recife? Lembro. A igreja lá nos acolheu, uma igreja nos acolheu e a gente precisava de doações de colchão, de roupa. A gente não tinha agasalhos, a gente não tinha mantimentos. Minha mãe, ela foi fazer lotação com a perua que ela tinha comprado, com a Kombi. De madrugada, minha mãe ia fazer lotação para sustentar a gente. Olha que loucura. Hoje eu olho para ela, mãe, você tinha 30 e poucos anos, como que você fez isso? E essa igreja nos acolheu, sou muito grata a essa igreja. E teve uma família que nos acolheu também, doou os colchões, doou as coisas que a gente precisava. E depois de 20 e poucos anos que a gente não tinha mais contato com essa igreja, um rapaz me adicionou no Instagram. Aí eu falei assim, ué, o único rapaz que eu conheço com esse nome é lá da Manancial, da igreja. Aí eu fui olhar e falar, o Edgar, era amigo do meu irmão na igreja, mas nunca tinha visto ele com olhares de paquera, nada. E aí eu falei, nossa, como ele cresceu, né? Cresceu, virou um homem. Você tem uma memória da pessoa criança, e você vê ele adulto. Aí ele me adicionou lá no Instagram. E na mesma semana que ele me adicionou, a minha família no grupo do WhatsApp tinha postado uma foto dele com meu irmão na peça de teatro nessa igreja. Ele era Jesus e meu irmão era quem pregava Jesus na cruz. Pequenos. Foi uma coincidência, porque ninguém sabia que ele tinha me adicionado. Aí eu falei, nossa, que coincidência. Aí ele me adicionou ontem, hoje a minha família manda. Aí eu mandei pra ele a foto. Olha você com meu irmão. Ele, você pode me mandar pelo WhatsApp essa foto? Eu queria só o número. Aí deixou o número dele. Eu falei, até parece, né, que eu vou mandar. Até parece que eu vou mandar a foto. Ignorei ele. E aí ele insistiu. E depois de um tempo eu mandei a foto pra ele no Instagram e ali a gente começou a conversar. E hoje ele fala que a irmã dele, minha cunhada hoje, viu que ele estava muito triste depois de um divórcio e estava afundado no trabalho e vivendo só pelo trabalho. Ela me seguia no Instagram e ela falou, lembra da Meire? A Meire é uma mulher tão legal, ela parece ser tão bacana, tá sempre buscando a Deus, é sozinha, ela cuida da filha. Eu acho que ela tem todo o teu estilo. E aí ele fala que ele me adicionou porque a irmã dele falou isso, né? E quando ele olhou meu Instagram, ele falou assim, e não é que dá pra gente passear no shopping? Enfim, e aí a gente começou a conversar. Eu não tinha intenção nenhuma de paquerar ele, não passava na minha cabeça porque eu tinha imagem dele criança. Eu era muito grata à família pelo fato de ter nos ajudado e eles eram pessoas que serviam muito à igreja. Mas eu não tinha essa intenção, até porque eu, depois desse outro rapaz, eu tinha falado, não, chega, eu não quero mais conhecer ninguém. Vai se fechando. E aí ele foi insistindo. Ele fala que ele viu em mim a mulher que ele queria. Ele falou, desde o dia que eu te vi, eu tinha certeza que era você a mulher que eu queria passar o resto da minha vida. E ele tinha filho? Tem. A Helena, de 8 anos. Na época ela tinha 7, agora ela tem 9. Agora ela fez 9. E a Mia, na época, tinha 10, que é a minha filha. Hoje ela tem 12. Gente, que benção. E aí ele foi me paquerando. A gente foi saindo para jantar e eu gostava muito de conversar com ele. E aí eu falei, nossa, ele tem todos os valores que eu considero bonito num homem. É um homem que teme a Deus, é um homem que é trabalhador, um homem gentil. E aí teve um dia que ele me convidou para ir num evento da empresa que ele estava patrocinando. O escritório dele estava patrocinando um evento lá no Rio de Janeiro. E ele me convidou para ir nesse evento. Aí eu já achei estranho, porque os outros homens não me mostravam para ninguém. Eles me escondiam. Meu Deus. Eles não deixavam postar foto, não postava foto minha, não me apresentava família. Eu vivia escondida. Eles não falavam de mim. Depois eu entendi por quê. Porque eles tinham outras pessoas. Eu não era a única, sim, entendeu? Sim. E ele não. Ele queria já me levar para um evento da empresa dele. E lá nesse evento, ele me apresentava com tanto orgulho para as pessoas. A gente não era namorado, então ele falava assim,
essa é a Meire. Ele não queria me apresentar como amiga. Ele falou, não, me recuso a te apresentar como amiga. Ele falou, essa é a Meire, jornalista. E ele me apresentava com tanto orgulho. Nesse dia, antes de ir pro evento, ele tinha pego o hotel pra gente, né? A gente foi de carro até lá, a gente não tinha beijado, não tinha ficado, não tinha feito nada. Só conversando mesmo. E aí, a gente chegou no hotel, um hotel lindo na frente de Copacabana, assim, nossa, lindo hotel. Chegou lá o mordomo do hotel, Dona Meire, vem aqui que eu já tenho o seu horário no salão para fazer seu cabelo e essa maquiagem. Ele já tinha marcado o cabelo e a maquiagem, porque ele viu que eu era uma mulher que gostava de se cuidar, sabe? E ele foi tão detalhista nesse sentido. E eu falei, caramba, quem que já fez isso por mim? Eu era tão escondida, escanteada, preterida, sabe? E aí eu comecei a falar, não, se ele me pedir namoro, eu não sei ainda, não me sinto preparada pra namorar, né? Mas é um cara muito bacana. Mas se quiser casar, eu caso, né? E aí quando eu subi arrumada pro quarto, ele pegou aquele quarto que é dividido, Aham, tem dois, sei. assim, então eu fiquei em um, Aham. ele ficou em outro. E aí ele me viu arrumada, ele falou, ó, vem cá. Eu não quero perder tempo com você. A gente não é mais criança. Eu te vejo como a mulher da minha vida. Eu quero passar o resto da minha vida com você. Você quer namorar comigo? Eu não acreditei. Eu falei, as experiências ruins vão te achando que você vai O quê? repetir um novo ciclo ruim. E eu achava que ele estava me enganando, que ele só queria me beijar, que eu dissesse sim pra gente se beijar. E no outro dia, quando a gente voltasse para São Paulo, ele nunca mais ia falar comigo. Eu tava me colocando num lugar tão inferior que era isso que eu achei quando ele me chamou, me pedir namoro. E eu falei, eu fui desconversar, falei, ó, o horário do evento, já tá na hora do evento. Vamos, e não disse sim nem não. Falei, vamos embora. Chegou no evento, foi quando ele me tratou desse jeito e me apresentou pra todo mundo e com orgulho, sabe, me tratou tão bem, como uma princesa. Coisa que eu não sabia tinha o que vivido. era. É, ele me tratou como uma princesa. E eu falei, Deus, se esse rapaz me pedir namoro de novo, me dá uma certeza no meu coração, porque eu não quero mais perder tempo, eu não quero mais, sabe, começar a namorar e ter que terminar. Eu não quero. Mas me mostra de todas as formas, me dá uma paz, me dá uma tranquilidade de eu dizer sim pra ele. Aí a gente voltou pro hotel, na sacada do hotel, tava uma noite bem estrelada. E a gente tava conversando, uma conversa boa. E nessa hora apareceu uma estrela cadente, eu conversando com Deus. Senhor, se for ele, me dá certeza, me dá paz. E apareceu uma estrela cadente, assim, mas bem na nossa frente. E ali eu senti que tinha sido um sinal de Deus, sabe? Tipo, eu preciso desenhar pra você? Pra você entender? E nisso eu falei, você viu uma estrela cadente? Você sabe que quando aparece tem que fazer um pedido. Aí ele falou, eu sei o que eu vou pedir. Aí ele se ajoelhou. Ele falou, você quer namorar comigo? Ai, E ali a gente começou, eu falei sim, a gente começou a namorar. E a gente conseguiu viver todas as etapas, o namoro. Depois a gente foi para a Itália passear e ele me pediu em casamento lá na Itália, na frente da lindo. Fontana de Trevi, sabe? Tem um vídeo no meu Instagram, muito lindo. Ele se ajoelha e pede para casar comigo na frente de um monte de gente. E ali eu entendi que o Senhor estava me colocando no lugar que eu desejei, fazendo acessar os lugares que ele já tinha programado para mim, sabe? E precisou viver muitos ciclos de dores, fazendo as coisas da minha forma, do meu jeito, com a minha força, para que eu tivesse a consciência e entendesse e valorizasse quando viesse algo muito bom. Você sabe que te cortando só um minuto, senão eu vou perder, porque tá tão incrível. O incrível, né, de Deus, o extraordinário de Deus, que ele te colocou no lugar onde você mais desejava e sonhava depois que você se colocou no lugar que ele queria, que era o centro da vontade dele. Exatamente. Quando você se manteve no centro da vontade de Deus, ele te direcionou e te encaminhou para os lugares a qual ele tinha destinado para você. Que coisa linda isso.
Exatamente isso. E quem nós somos em Deus? À luz da palavra de Deus, nós somos o quê? Feitas de forma única. Somos mais preciosas do que finas joias. É isso que Deus diz que nós somos. Por que que a gente se coloca num lugar de pérolas aos porcos? Por que que as mulheres ainda se colocam num lugar de vulgaridade, onde você atrai para sua vida homens que só querem aproveitar do seu físico e hoje está tão banal se aproveitar do que a gente tem aqui fora, que é algo tão precioso que Deus nos deu, nosso corpo é templo e morada do Sagrado. Espírito Santo. Eu mostro no meu Instagram e hoje eu compartilho essa palavra, que como as minhas vestes me colocavam num patamar de inferior, eu me vestia igual todo mundo estava se vestindo, roupa curta, apertada, sabe, o meu semblante, eu tinha colocado tanta harmonização no meu corpo, no meu rosto, que minha boca estava gigante, porque eu queria mostrar uma sensualidade que nem combina comigo. Meu perfil é boca fina. E aí a médica olhou para mim e falou: Meire, vem cá, quando eu fui para casar. Posso tirar seu preenchimento? A outra médica, né? Aham. Ela falou: posso tirar seu preenchimento? Não combina com você. Você fala de Deus, tá uma boca que tá sensual. Eu falei: é verdade, doutora. Não sei por que que eu coloquei. E quanto mais eu colocava mais, sabe? Nunca era suficiente. Minha mãe na época falava: meu Deus do céu, minha filha tá mudando o rosto dela, tá mudando a feição dela, a identidade dela, porque eu queria ser a pessoa aceita, sabe? E ela tirou a minha boca, que tava aquela boca gigantesca, Sim. que não combinava comigo, mas era um padrão que eu achava que tava bonito, tava todo mundo colocando, né? Eu vou pôr também. Eu vou pôr também. E aí ele me pediu em casamento, e a gente preparou o casamento. E Lu, se eu te falar que desde criança eu comprava revistas de noiva, como eu te falei. Eu amava ver mulheres de noiva. Minha avó morava perto de uma igreja onde tinha muitos casamentos e eu ia lá final de semana para ficar vendo as noivas. Eu achava um encanto assim, sabe? E eu pensei no casamento nessa época. O Senhor me tirou do trabalho que eu tava, que eu era a super diretora, a mulher que ganhava muito bem, a mulher que dava conta, e Deus me tirou de lá para viver debaixo da submissão de um homem, do cuidado de um homem. Meu O que precisou ser um trabalhar de Deus na minha vida, porque eu não estava acostumada. Por mais que eu quisesse, Você não estava preparado. não estava preparada, eu não sabia lidar com aquela realidade. E eu falei: a gente vai casar. Eu fui mandada embora, mas foi Deus que me tirou de lá. Como que a gente vai fazer isso agora? Era meses para o casamento. A gente tinha fechado o lugar, Tudo um pronto. lugar lindo que eu também nem imaginava que podia ser lá. E aí Deus deu o lugar mais lindo, a festa com a decoração mais incrível, até um cantor gospel da nossa época, que era o Ademar de Campos, Sim. que canta as músicas Ai, da que nossa coisa linda. época. Ele exaltado, o rei exaltado. Aí eu fiz um convite, ele aceitou o convite. Ele não canta em casamentos. Eu fiz um convite, ele aceitou para casar no nosso casamento. E foi assim, no pôr do sol, num lugar aberto, com os pássaros voando. Era impossível não sentir a presença de Deus ali. As nossas filhas conduziram as nossas alianças ao altar. O Edgar fez os votos dele, é a coisa mais linda do mundo. O vídeo do voto dele viralizou de tão verdadeiro que foi. Não, ele não leu, ele falou ali do coração dele. E quando Deus faz, ele faz de uma forma que ninguém questiona. Ninguém consegue questionar: será que é de Deus? Será que vai dar certo? Não. Quando Deus está na frente, quando você se coloca no lugar que Deus te programou para viver, é inquestionável. Meu Deus. Você vive as promessas, você vive uma realidade que a sua mente não tem capacidade de imaginar que você poderia viver. Não tem a palavra de Deus que fala: os planos que eu tenho para você muito maiores. São muito maiores do que você. Melhores E do muito que o seu. melhores. Nem E foi olhos viram, nem ouvido ouviram o que o Senhor tem para sua vida. E Meu foi Deus. exatamente isso. E hoje a gente tem um casamento que honra Deus. A nossa casa é aberta para grupos de reunião, de louvor, de ensinamentos da palavra. Nós não somos pastores, mas Ainda. a gente tem falado Ainda eu isso. falei isso há muito tempo. Eu sou pastora, meu esposo, nós não somos pastores. Até o Senhor um dia.
Hoje a gente estuda a teologia juntos, nós louvamos ao Senhor com a nossa casa, nós temos uma família que honra a Deus. O Senhor reconstruiu um divorciado que poderia ser julgado, né, pelo fato de não ter dado certo o casamento. E o testemunho dele, eu gosto que ele que conte, não gosto de me apropriar do que ele tem para compartilhar, mas o Senhor restituiu tudo o que o diabo tirou das nossas vidas, sabe? A de um casamento feliz, a de uma família funcional, de um casal que se ama de verdade. E servir a Deus hoje, com a nossa casa, com a nossa família, é a coisa mais linda que eu poderia viver. É mais incrível. E o Senhor nos deu a promessa que a gente teria mais bebês. Eu perdi bebezinhos agora, em junho. Gêmeos. Eu estava grávida de gêmeos sem ter feito tratamento. Nossa. E também era o meu sonho. Quem me conhece sabe que eu queria muito viver uma maternidade, ressignificar a maternidade com alguém do meu lado e que fossem gêmeos. E, infelizmente, não foi o tempo, mas eu tenho certeza que foi uma forma do Senhor limpar o que ainda não estava pronto. E, na hora certa, se for de fato a vontade do Senhor, bebês, ou um ou dois, não sei, mesmo com 43 anos, eu ainda vou dar esse testemunho. E vai ser lindo. E vai ser lindo, em nome de Meire, Jesus. que coisa linda. E quando foi a virada de chave que você falou, meu Deus, eu preciso ajudar outras mulheres? Foi Eu esse tô ano. liberta, eu tô livre, eu preciso gritar, né? Eu não tinha essa consciência, sabia? Foi uma amiga minha, Michele Branco, eu honro a vida dela, porque ela viu em mim o que eu não conseguia enxergar ainda. O Senhor foi trabalhando, ele trabalha comigo todos os dias. A questão do merecimento, a questão da autoconfiança. E no ano passado, em julho, ela começou um projeto chamado Chá das Realezas. E no dia que ela começou esse projeto, que acontece toda quarta-feira aqui em Alphaville, ela falou assim, eu queria que você viesse falar no Chá das Realezas, no meu primeiro evento. Eu falei, o que eu vou falar? Ela falou, Deus fez tanta coisa linda na tua vida, fala. Você tem tudo para falar. E eu fui falar. E naquele momento que eu falei, eu vi que as pessoas gostaram, entenderam e foram impactadas com o meu testemunho. Mas ainda assim eu não me sentia pronta, sabe? Porque falar nas câmeras é algo que o jornalismo me condicionou a fazer. Pode ligar a câmera, eu falo. Mas me coloca na frente do povo. É um desafio muito grande. E esses eventos presenciais não era o que eu queria. Não. E nem internet também. Não era o que eu queria, sabe? Eu tava vivendo um casamento, recém-casada. E aí o Senhor foi, cada vez mais eu fui recebendo convites. E eu falava, mas se é para falar de Jesus, como que eu não vou falar? Como que eu vou ficar quieta? E aí no começo do ano, como eu tinha saído do trabalho, desse ano, eu tinha saído do trabalho, né? E eu falava, eu preciso monetizar a minha vida, não posso ficar também só dependendo do meu marido, eu tenho tempo que dá para fazer. Eu sei que as marcas gostam que eu divulgue, eu sempre fiz um trabalho de divulgação. E comecei a tentar usar a internet para atrair as marcas, para a gente fazer a divulgação e eu monetizar o meu trabalho. Só que o que começou a viralizar era o que eu falava de Jesus. Era o que as dicas que eu dava de como acessar o que Deus tem. É o perdão, liberar perdão. É a confissão dos pecados. É sair do pecado. Quando eu fui falando essas coisas, era o que viralizava. Aí as roupas, tudo bem, eu consigo monetizar, mas os vídeos que atingem as pessoas é o vídeo do que eu tenho aqui dentro, sabe? E foi esse ano, não foi assim, eu preciso, foi acontecendo, sabe? Assim, se você me perguntar, como que você programou? Eu não programei. Eu tinha 19 mil seguidores em janeiro. E 19 mil porque na minha trajetória como jornalista, algumas coisas foram acontecendo na maternidade. O fato teve um caso com a minha irmã muito grave e ganhou notícia no mundo todo, então as pessoas me seguiam para poder saber dela. Então, assim, não era sobre mim, sabe? 19 mil seguidores em janeiro. Desde que eu comecei a falar, agora eu bati 200 mil. Hoje eu fui ver, tem 209 mil. E de uma forma orgânica. Eu não paguei seguidores, eu não paguei tráfego, eu não paguei. As pessoas querem, agora a gente
terminou um propósito da madrugada. A oração da madrugada. Eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram. E aí, ao invés das meninas fazerem perguntas, ela fala, ora por mim, ora pelo meu relacionamento, olha pra eu me casar, ou meu casamento não tá bom, ora por mim. Falei, tá bom, eu oro, mas vocês vão orar comigo. Eu não vou orar sozinha. Dizem que a oração da madrugada é poderosa. Vamos acordar de madrugada. E vamos orar. Não foi programado. No dia que eu abri essa caixinha que veio isso, eu falei, vamos orar agora, essa madrugada. E aí eu chamei as meninas. E aí elas vieram orar de madrugada comigo online. E aí a gente terminou o propósito de 8 madrugadas, orando às 3 da manhã. E o tanto de testemunho que a gente recebeu. Agora elas querem que eu volte com o propósito da madrugada. Eu falei, calma que eu tenho um marido que gosta que eu cuide dele. Porque muda, né, um pouco a manhã ali, a hora que ele sai da manhã para trabalhar, eu cuido, eu gosto de cuidar do café e tal. Então, assim, calma, deixa eu convencer ele aqui primeiro. E a gente tá na linha de frente, a gente recebe mais os ataques, né? Os bastidores ali, as meninas não sabiam mais o que acontecia nos bastidores, da gente ser atacado e tal. Mas eu sei que quando a gente se propõe a fazer algo pro Senhor, aquele sacrifício que a gente não precisa, porque o Senhor já fez. O sacrifício da cruz foi para nos tirar todo o jugo, toda a dor. Mas quando ele vê a nossa entrega, isso tem um poder avassalador no mundo espiritual. E a gente viu isso. Não foi 8 noites, madrugadas, orando, e a gente viu tanto que foi avanço, libertação. A gente orou por cura e libertação. O Senhor foi nos conduzindo para orações muito específicas. Não era só orar pelo um relacionamento que vai chegar, não. Era orar para você liberar perdão a quem precisa de perdão. Era para você confessar os seus pecados, e a gente instruía. Vamos lá, ora, aí confessa os pecados para o Senhor, ninguém tá te vendo. A gente tá online aqui, ninguém tá te vendo. Confessa teus pecados, larga teus pecados. E o Senhor foi nos conduzindo a tirar presentes de ex-namorados, aquelas coisas, sabe, que as mulheres ainda guardam como uma forma de tipo, ai, será que um dia a gente volta? Ou tipo, é tão bom esse presente que eu não vou me desfazer dele, porque quando que eu vou comprar outro? E isso vai travando a sua vida espiritual e emocional. Meu Deus. São pequenos detalhes. Porque tem presentes que vêm com demônios, entendeu? Muitos presentes que vêm com demônios. E, Lu, esses rapazes que passaram na minha vida me deram presentes muito bons. Era a forma de compensar os maus tratos. Bolsas caras, Chanel, Gucci, Louis Vuitton e não sei o quê. Quando eu tive a consciência que aquilo só ia me atrapalhar, que veio com coisas ruins, eu não pensei 2 vezes. Eu simplesmente joguei fora, dei, vendi e peguei o dinheiro e coloquei para a instituição, sabe? Porque eu falei, eu vou abrir espaço para algo novo na minha vida. Por que eu tô me apegando ao que é velho? Ao que me trouxe dor? Por mais que seja cara, mas quem se importa com o material? Eu quero minha restituição na minha vida. E se for para vir um homem, que ele me traga com presente, se for, porque eu não ligo para isso também. Eu não ligo. Jesus é o suficiente. Jesus é o suficiente. Eu não sou materialista. Acho que as pessoas me olham e às vezes têm a impressão que eu sou uma mulher que quem não gosta de se vestir bem, se arrumar. Mas eu uso roupa do Brás, eu uso roupa de não me importo. Eu não me importo, sabe? Porque hoje eu quero que o que fale seja a voz do Senhor através de mim. Não é sobre quem eu sou, porque eu não sou nada. Sem ele eu não sou nada. É sobre o que ele pode fazer através de um coração quebrantado e disposto a obedecer. Meu Deus. Você, Meire, é a prova viva, né, de um testemunho de libertação. Hoje, eu ouvindo a sua história, é nítido como Satanás prendeu você lá na universidade. A importância da gente estar realmente muito astuto e muito vigilantes, né, com os nossos filhos, com os nossos jovens. Nós entrevistamos um menino há um tempo atrás e ele falava que a universidade era um cemitério de cristãos. Meu Deus. É o quanto ele era proibido de falar do amor de Deus ali dentro, num curso de psicologia, o quanto ele era podado e quanto ele sofreu ali dentro por essa situação. E nós vemos assim o quanto o inimigo, Satanás, ele investe na vida dos jovens. E no momento que ele investiu na sua vida ali, e que ele jogou a isca, e você caiu, e que ele te prendeu. Olha quantos anos foram
Olha quanta perseguição, olha quanto sofrimento até você conseguir se libertar disso. Muitos anos de Foram sofrimento. muitos anos de sofrimento. Então, a gente precisa entender que a única pessoa que conseguiu te libertar, conseguiu libertar a sua mente, né, o seu espírito, o seu corpo, né, trocando as vestes sujas, como você diz, as vestes que atraem os olhares do mundo por vestes brancas, vestes nobres de Jesus. A única pessoa que conseguiu fazer isso, trazer essa libertação, foi Jesus. Foi Jesus. Né? Assim como aquela mulher da beira do poço. Então você buscou em outros homens, você buscou suprir esse buraco, essa ausência com o marido, você buscou por coisas, você buscou por situações, você buscou por status, por trabalho, tentou mudar de país, mas nada funcionou. A única coisa que funcionou foi encontrar Jesus como seu único suficiente Salvador. A única coisa que funcionou foi quando você entendeu que ele era o suficiente, que nada mais tinha sentido. E uma vez que ele foi suficiente para você, todas as outras coisas foram preenchidas de acordo com a vontade dele. E esse testemunho é lindo. E eu louvo a Deus pela sua vida, eu louvo a Deus pelo seu sim. Amém. Sabe, por você poder estar aqui contando, participando do Jesus Pode, porque eu tenho certeza que milhões de pessoas que têm acessado esse programa, que têm acessado esse canal, têm se edificado, nós temos colhido muitos testemunhos. Eu tenho certeza que hoje muitas mulheres que estão ali nessa situação, buscando em coisas, buscando em companheiros, buscando por status, vivendo de aparência, vão poder entender a única coisa que vai fazer com que elas saiam e mudem essa situação. Eu queria presentear você. A nossa marca Sobrancelhas, nós já falamos um pouquinho. É uma marca onde nós temos levado o amor de Deus através dos nossos produtos, nosso serviço, meu devocional do empreendedor, que ele traz um pouquinho aí de mensagens para empreendedores que estão cansados, sobrecarregados, uma mensagem bem edificante, bem específica. É onde mostra que só Jesus, né, é capaz de aliviar esse cansaço, essa rotina do dia a dia. E esse é um livro onde nós falamos com a empreendedora do lar, nós falamos com a empreendedora que está lá fora abrindo seus comércios, com os empreendedores que estão aí levando seus ministérios através das igrejas, com todos os tipos de empreendedor. Então eu tenho certeza que você e suas seguidoras vão ser muito edificadas. E você aí, meu Deus, eu tenho certeza, olha como voou, como você foi impactado com essa mensagem. Então você tem uma forma de ajudar a levar essa palavra, de propagar a mensagem da Beire, compartilhando, seguindo a nossa página, seguindo a nossa convidada. Você já imaginou as redes sociais dessa mulher, o que tem de conteúdo e testemunho lá? Em 1 hora, a gente conseguiu resumir assim, o básico, e você já está encantado, você imagina o que tem lá. Então, corre lá para aproveitar, estar ali com ela nesse perfil. E Meire, deixa uma mensagem para a gente finalizar. Como a Lu falou, não é sobre as suas vestes, não é sobre o seu físico, não é sobre a tua conta bancária. É sobre o que você vive aqui dentro. E essa transformação, só quem pode fazer, só tem um caminho. É Jesus. Enquanto eu não acreditei nisso, enquanto eu fui fazendo com as minhas próprias forças, com a força das minhas mãos, eu fui andando em círculos. Mas a partir do momento que eu deixei ele entrar e fazer a mudança, o sobrenatural dele aconteceu na minha vida, assim como vai acontecer na tua vida também. Toma posse disso. Não permita que o diabo te faça de escrava. Você é herdeira, o seu DNA é de herdeira do Senhor, do único Deus, do Rei dos Reis. Você é uma princesa, uma mulher que merece viver o sobrenatural. Eu te convido também a acessar minhas redes sociais. Eu tenho um projeto que chama Antes de Dizer Sim, que ajuda mulheres que querem se preparar para viver esse amor, um amor verdadeiro, um amor segundo o coração de Deus. Te convido para entrar no meu grupo do WhatsApp, lá no meu Instagram tem todas as informações. Vai ser uma grande honra. E sobre esse projeto vai ter parte 2, o nosso Jesus Pode, lá em Orlando. E você aí, viu? Jesus fez na vida dela, ele fez na minha vida, ele pode fazer na sua aí, aonde você está. Deus abençoe e até o próximo programa. Amém.